Já imaginou entrar em uma das maiores multinacionais do mundo como estagiária e conseguir chegar até CEO da empresa em apenas 16 anos? O que é mais importante para evoluir nessa velocidade uma carreira, né? Como se desenvolver nesse ritmo? Que habilidades e competências precisam ser desenvolvidas para isso acontecer? E quais são os obstáculos mais comuns nessa caminhada? No episódio dessa semana, nós vamos conhecer a história da Marina Viana, CEO da GE Healthcare, empresa centenária, né, líder mundial em tecnologia médica, presente em mais de 160 países, e vamos descobrir tudo sobre como fazer uma trajetória de carreira tão bacana. Então fiquem por aí. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas, tanto no YouTube da The Forces Company quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e curiosidades sobre vendas, marketing e carreira na área. Para começar, queria dar muitíssimas boas-vindas aqui à nossa convidada Marina. Como é que você está, Marina? Tudo bem? Tudo ótimo, como vai? Obrigada aí pelo convite, estou bem animada aqui com essa próxima hora que a gente vai poder bater um papo bacana. Nós também, muito animados aqui, muito curiosos para a gente aprofundar nesse assunto tão bacana, né? Que acaba ajudando tanta gente, né? Que é falar sobre carreiras em ascensão, né? Carreiras altamente ascendentes. E você, Lius, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Marina, um prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite. Super curioso para conhecer sobre a sua carreira, né, e como você construiu ela, porque eu tenho certeza, né, que tem aprendizado para muita gente aqui, viu? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tem muita história, né, por trás de uma carreira tão bacana, né, Marina? Então vamos começar te pedindo para contar um pouquinho sobre a tua trajetória. Para quem não te conhece ainda, tem um pano de fundo geral para a conversa, e em cima disso a gente vai aprofundando, né? Perfeito. Bom, vou começar falando um pouquinho, né, contando um pouquinho da minha carreira. Como você comentou, né, Lius, tem muita história para contar. Eh, então, eu estou há 16 anos, 17 anos, na verdade, já completei 17 anos na GE Healthcare, na GE, que agora somos GE Healthcare. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas iniciei como estagiária, na empresa. Foi uma oportunidade, assim, bem bacana, quando você vê no mural da faculdade, nossa, tem essa oportunidade, me interessei, pulei nela, eh, numa área que era bem diferente do que eu faço hoje, trabalhando na área de qualidade. E aí, ao longo da jornada, fui passando por diferentes negócios, né, eu trabalhei na área de produto, atuando no segmento de locomotivas. Depois segui mais para uma área comercial e de execução de projetos, no segmento de óleo e gás. E aí me deparei na minha jornada com o mercado de saúde, com esse mercado da GE Healthcare, que me encantou. O propósito, de trabalhar em saúde acabou me encantando muito, o impacto que isso pode gerar para a comunidade, para os pacientes. E aí acabei migrando na jornada para esse segmento, né, da indústria, e que é onde eu estou aí os últimos 10 anos já até perdi a conta, 10, 12 anos Quase já 12 anos, estou vendo aqui no LinkedIn. na indústria de healthcare. E aí comecei na área de produto, depois atuei em serviços, atuei com pricing, virei no minha última posição recentemente foi CMO para América Latina. E aí nos últimos 6 meses estou com esse grande desafio, de liderar a operação do Brasil, em todas as perspectivas para a GE Healthcare, e num momento muito bacana, porque no início do ano a gente fez um spin-off, da GE Healthcare, em relação à GE, né, a grande corporação GE, o conglomerado GE. E aí a gente está num novo momento, onde uma grande companhia, segue sendo uma grande companhia, mas uma
praticamente uma startup no mercado de saúde, eh, e tem sido um grande desafio fazer essa transformação com esse propósito nosso, que é levar, criar um mundo onde o cuidado com o paciente não tenha limites. Então reforça ainda mais o propósito quando eu fiz essa escolha há 12 anos atrás. Esse é uma visão geral aí, um pouquinho dessa experiência. E a gente, o público em geral, né, conhece muito a GE pelas linhas de produto mais de elétrica, no sentido mais do dia a dia, né, e talvez ali um pouco de turbinas, né, e tal, segmentos assim que chamam bastante atenção. Como a parte de healthcare, ela é uma parte, bastante nichado, né, eu queria que você desse alguns exemplos de categorias de produto que a empresa atua, para quem está nos ouvindo ter uma dimensão, do posicionamento dessa operação, né. Legal, bacana. Olha, a gente vive muito a experiência de uma GE Healthcare, quando vai fazer um ultrassom, né, alguma mulher em gestação, vai fazer ele conhecer seu filho pela primeira vez, em geral, está com os equipamentos de ultrassom da GE. Quando precisa fazer algum exame de ressonância magnética, tomografia, também são com equipamentos GE, da GE Healthcare, e também tem toda a parte voltada mais para o centro cirúrgico. Então, monitoração, a parte de anestesia, que esses em geral o pessoal não vê, né, e espero que não tenha necessidade de utilizar, mas também faz parte do nosso portfólio. Então tenho certeza que quem está assistindo, a próxima vez que for fazer um exame, vai olhar: "Olha, a máquina da GE", fiquem atentos. Faz muito bom, muito bom. E se fosse resumir, né, em um ponto, a gente tem várias perguntas aqui, né, mas para a gente dar o pontapé inicial na parte de carreira, né, se fosse resumir em um ponto, qual que você diria o que que é mais importante para ter um crescimento tão bacana, né, ao longo da carreira, né? Olha, um é difícil. Um ponto, se vai me permitir, eu vou falar uns 2. Claro, por Eu favor. acho assim, primeiro, algo que foi muito importante para mim ao longo da minha carreira foi estar sempre aprendendo e diversificar, né. Quando eu não conhecia uma parte do processo, eu buscava uma outra etapa, uma outra posição que me cobrisse um pouco mais, que me deixasse um pouco mais robusta naquele conhecimento que eu não tinha. Então, tá sempre aprendendo, buscando ter um ciclo mais completo ao longo dessa jornada, para mim foi extremamente importante. E o outro ponto, se aliar de pessoas muito boas, né, para aprender, para te impulsionar, para saber como entregar melhor um resultado, tendo as pessoas que têm o seu ponto forte muito bem linkados a essa entrega necessária, da corporação ou dos objetivos que você tenha naquele momento, para entregar para a companhia. Então, esses para mim são os 2 fatores que contribuíram mais nessa jornada. Que fantástico. E certamente, né, Mariana, o fato da GE ser um grande conglomerado, né, ah, ter vários negócios, né, ser um grupo multinegócios também deve ter te permitido, né, uma maior intercâmbio, não é, maior troca de áreas, de produtos, né, o que certamente te alavancou, né. Você explicou muito bem na tua carreira, você passou por produto, por pricing, né, foi CMO, né, ou seja, você foi exposta a diferentes subsistemas de gestão, né, que provavelmente te condicionaram, né. Isso veio da GE, né, de uma política de progressão de carreira, né, bem estabelecido, ou partiu mais de você? Olha, é uma combinação. A empresa, ela sempre deu muita oportunidade. Realmente, fazer parte de uma companhia multinacional, te dá a oportunidade de navegar em diferentes áreas. No meu caso, eu tive a oportunidade de mudar de negócios no momento que era esse conglomerado, mas não é nada diferente, sendo a GE Healthcare, a quantidade de oportunidades que existem. Agora, algo que eu sempre falei para o meu time e sempre tive como, né, uma política minha: nós somos donos da nossa carreira, né, então eu sempre fui atrás.
Existem pessoas que não têm interesse nisso e apesar da empresa ter um leque de opções muito grandes, não é o caminho dela ou ela espera que a empresa faça algo. De verdade, eu não espero que a empresa nunca faça algo para alguém. A empresa dá as oportunidades. Quem tem que pular e buscar, ir atrás delas, tem que ser a pessoa. Então, comigo sempre foi assim. Eu tive uma vez, um dos movimentos que eu fiz na GE, em um determinado momento, na verdade, eu já estava na GE Healthcare, eu entendi que eu já tinha aprendido muito na posição que eu estava. A gente está sempre aprendendo constantemente, não existe, na minha opinião, nenhuma posição que, olha, já aprendi tudo, não tem mais nada para aprender. Não existe. Mas a quantidade de aprendizado que eu estava tendo e as novas ideias já estavam diminuindo, né? Eu estava já chegando num ponto de acomodação. E eu quis me movimentar. E aí o meu líder na ocasião, ele falou assim: olha, eu sempre fui mais do estilo de ir. Eu sempre tive muitas oportunidades e à medida que foram me puxando, eu fui indo. Isso acontece muito também, né, mas pode não acontecer. Mas acho arrojado esse movimento que você quer fazer. Se você entende que faz sentido, eu te apoio. E eu vi muito isso, eu vejo muitas carreiras que acabam sendo levadas e podem ir para um caminho super positivo, outras que a pessoa acaba não se motivando tanto, e outras que seja o protagonista e vão para frente. E comigo sempre foi mais nesse sentido, obviamente tendo essa grande oportunidade de estar numa corporação que tem um leque de opções muito bacana, e eu tive como poder fazer isso, né. Do nosso lado a gente vê esse crescimento muito relacionado à intenção, né, ao ímpeto, né. Eh, Porque no final do dia a carreira executiva ela é uma carreira cheia de ela é muito exige muito, né, exige muito tempo, exige muita disponibilidade, exige muito aprendizado constante, muito sair da zona de conforto, né, diferente de outras carreiras, né, onde você tem uma rotina mais bem definida muitas vezes, né, carreira executiva é uma aventura, né, é muito mais parecido com empreender do que com qualquer outro profissional liberal, o executivo, né. Então é interessante, né, a gente vê muito, esse desafio de equilibrar a ambição com o ímpeto, né. Não só ambicionar, mas ter o ímpeto, né, de ir atrás, e também não Exato. só ter o ímpeto e não ter ambição, né, porque daí você acha que em algum momento você vai achar que você não merece aquilo que você está tendo, né. Então, equilibrar essas 2 coisas a gente vê que é um pilar, né, para você conseguir crescer de uma forma saudável, assim, na carreira, né. Não pode se Hum. boicotar, né, se auto É, boicotar. É, é um desafio muito plural, né, Marina. sim. Ele envolve N coisas, né, que eu espero que a gente passe aqui por elas, né, ao longo da conversa, se der tempo aqui, né, nos pontos principais disso, né, mas é muito complexo, né, é muito exigente, né, muito intenso, né. E aí que eu queria te perguntar o seguinte, Marina, né, tem muita gente que o público que acompanha o programa, ele é bastante diverso, então ele vai desde pessoas que estão em início de carreira até pessoas em média, alta gestão. Então eu queria que você falasse agora para as pessoas que estão começando a carreira, né? Quais os passos, qual o passo a passo que alguém pode dar desde o início lá da carreira para aumentar a chance de crescer de uma forma tão bacana, né? Como você fez na carreira, né? Olha, eu acho que assim, um primeiro ponto que para mim, foi crucial, é você estar sempre aberto a oportunidades. Esse é um primeiro ponto. Ao longo da minha carreira inteira, eu ou vieram as oportunidades ou eu me joguei nelas, mas eu sempre estive aberta. "Não, eu quero. Ah, não faz tanto sentido agora". "Não, faz, vamos". Pra justamente eu poder ter um volume de experiências que me permitisse ficar mais robusta para um dia estar numa posição como a que eu estou. Então, nessa posição, eu acabo tendo que saber um pouquinho de tudo, e para poder fazer as perguntas certas no momento certo,
Acho que é primeiro isso, esteja, disponível para se jogar nas oportunidades. Obviamente, né, a gente tem os limites, naquele momento não pode isso, não pode aquilo, mas, buscar estar aberto ao máximo possível. Eu vejo isso como um ponto super chave. Eh, Outro ponto que também é bastante relevante é a questão de vontade, né, vontade de aprender, vontade de entregar o seu melhor. Eu outro dia eu estava lendo um post, não era um post, um desses vídeos, enfim, não lembro onde que foi, mas foi uma referência do Barack Obama, que ele fala: "Olha, como que você quer ser visto, né, qual é a maneira que qual é o seu perfil de profissional?". E uma das citações dele, ele falava: "Olha, você não precisa saber tudo, mas você precisa buscar" desculpa. "Você precisa buscar entregar a solução". Então o meu perfil sempre foi muito voltada nisso. "Olha, eu não vou saber de tudo, nunca, nunca ninguém vai saber, mas entenda o problema e vá atrás de encontrar uma solução. Depois que você encontrar a solução, vai na causa raiz e endereça o que precisa ser endereçado para que aquele problema não se repita". Eh, então eu sempre fui vista, essa maneira que eu me vejo e que eu vejo que a maioria das pessoas me veem, em todos os locais que eu passei, foi uma pessoa que quer solucionar o problema. Então eu para mim serviu muito, né, aprender, ter pluralidade, estar, aí disponível, e buscar sempre a busca da solução do problema. Que fantástico. Eu tô lembrando da conversa que a gente teve hoje de manhã com a Alessandra. É. Muitas similaridades. A gente teve a oportunidade de conversar anteriormente num programa que tende aí um pouco antes do teu, Marina, com uma executiva do Boticário, e ela trouxe elementos muito similares, né, para a carreira dela. Diferente da tua, ela fez carreira em diferentes empresas, né, mas ela trouxe vários elementos desse, a vontade de abraçar oportunidades, de criar oportunidades, né, de estar aberta a um aprendizado, mas também, né, de contribuir, né, com o perfil dela, né, então muito soft skill, muita atitude, né, e aí a partir disso, né, a carreira foi se desenvolvendo, né, fantástico. E é interessante, Marina, que você trouxe em linha com isso que o Lewis mencionou, né? Você trouxe três soft skills muito fortes, né? Eh, e trabalhando de uma forma bastante focada em soft skill, o que é bem emblemático, mas inclusive tem respaldo científico, né? Como a soft skill ela é central para uma carreira de sucesso, né? E agora eu queria que você mencionasse um pouquinho das habilidades e conhecimentos que você acha que complementam a essa acabativa, né, das atitudes certas. Que você traz assim de habilidades e conhecimentos estruturais para conseguir sustentar esse crescimento tão bacana? Olha, eu sou formada em engenharia, para contar aí um pouco da minha formação, sou formada em engenharia de produção. Eh, e eu, logo na sequência da minha formação, eu entendi que eu precisava saber bem de finanças. Para mim isso foi um ponto eu sabia que eu não queria ser da área financeira, mas eu não via um gestor ou um líder de negócio, ou um empreendedor que não tivesse um mínimo intermediário, sabe, de finanças, para poder fazer as perguntas certas, entender a saúde do negócio. Então, para mim isso é o primeiro ponto que é crucial. Para quem quer, ter uma posição de liderança numa organização, saiba finanças. Obviamente, você não pode tomar todas as decisões por motivos financeiros, mas é um ponto muito importante do equilíbrio da tomada de decisão e da busca da solução. Mesmo que eu mencionei, né, da busca da solução. Não adianta eu resolver um problema e eu quebrar a companhia. Resolvi o problema do cliente, quebrei a empresa. Como que a gente encontra, né? Teve um rombo muito grande. Como que encontra esse ponto de equilíbrio? Para mim, a área financeira foi super crucial. É, essa questão da minha formação de engenharia acabou gerando uma pluralidade, o engenheiro acaba conseguindo trabalhar em qualquer área, a gente é meio que multifuncional, Ainda né, mais então a carreira de engenheiro de produção, né, vocês têm uma bagagem na academia mais ampla de matérias, né. exato. Então acabou permitindo isso. Agora, eu acabo voltando um pouquinho à primeira pergunta que vocês me fizeram, que você pediu um ponto, eu falei 2.
que foi a pluralidade e e ter as alianças certas com as pessoas certas, as parcerias certas, para mim acaba sendo muito estrutural também, né. Eu não conseguiria, buscar novos passos se eu não tivesse, gerando essa pluralidade de conhecimento e trabalhando ali com pessoas fortes que me puxavam, né? Olha, por que que você não está fazendo assim? Então questionavam o meu trabalho que eu achava que estava ótimo e às vezes não estava. E essas pessoas que me ensinaram a fazer melhor, né? Eu muitas vezes cheguei com uma apresentação, com material, com aquele, não, maravilhoso, e levava uma pancada. Não, não tá bom por conta disso, eu saía derrotada daquela conversa. Mas eu voltava fazendo muito melhor. Então ter essas pessoas muito fortes ali me desafiando foi extremamente importante nesse caminho. Que fantástico. Eu acredito muito em referencial, Marina e Rodrigo. E aí, aproveitando que esse tema ele é interessante, conta pra gente, como é que você escolhia os seus referenciais, né? Essas pessoas que iam te acompanhar, né? Qual que era o teu processo ali? Você tinha um método para isso, né? Tu escolhia por área de negócio, enfim, como é que você escolhia e se abria para essas pessoas? Olha, acho difícil essa pergunta, porque eu nunca, refletindo aqui, eu nunca tive um padrão. Para mim não teve um padrão, de como escolher essas pessoas, mas em geral eram pessoas que eu respeitava muito pela atitude delas, né. Então, foi sempre muito importante para mim, o respeito aos outros profissionais, então tratar todo mundo de uma forma respeitosa e muito no caminho de encontrar a solução, para o cliente, pensando em todos os fatores da companhia, né. Então se eu via alguém que respeitava todos, influenciava essas pessoas a fazer o melhor para entregar o que era necessário para o cliente, isso acabava me inspirando, automaticamente aquela pessoa me inspirava. Então, se eu olho para trás e inclusive hoje, e penso nas pessoas que eu tenho referência, são em geral estas pessoas que estão sempre, e aí nem precisa ser no mundo corporativo, né, pessoas que respeitam os outros, que estão buscando uma solução, que quer assegurar que todas as perspectivas são levadas né, em atenção, são consideradas. Pra mim são pessoas que realmente me inspiram. Uhum. Não, faz muito sentido, né? Porque na base dessa estrutura de pensamento, né, de resolutividade com colaboratividade, né, tá valores muito sólidos, né, de caráter, de humildade, né? Tem por trás dessa estrutura, desse front office aí, dessa linha de frente, você tá quase implícito ali uma estrutura sólida de trabalho, assim, de valores de vida, de visão de mundo, né? Então faz sentido mesmo. É, e acho que um ponto que sempre me vem à mente, né, quando a gente avalia, né, e está pensando sobre carreiras em alta velocidade, né, em grande ascensão, é a questão de como equilibrar ritmo de crescimento com construção de base, né? Como que você fez ao longo da tua carreira, Marina, na hora que você teve aquela oportunidade, você falou: "Puxa, será que eu pulo no barco ou não pulo no barco?", né? Como equilibrar esse ritmo de crescimento e como, tomar decisões, quando surge essa dúvida de: "Putz, será que eu estou pronto? Será que é hora de renovar meu ciclo? Ou será que é hora de fortalecer esse ciclo que eu estou fechando ainda?". Sim. Olha, isso eu tenho alguns pontos aqui para trazer sobre essa questão de pula ou não pula, mas primeiro é controlar a ansiedade. Ainda mais para quem está assistindo, que está começando a carreira, ou quem trabalha muito, se dedica muito e está querendo, né, espera que a empresa dê um retorno, muito rápido. Controle a ansiedade. Se você está fazendo o seu trabalho, com dedicação, buscando fazer o melhor, e realmente respeitando e considerando o trabalho das outras pessoas, esse momento vai chegar. Então, acho que o primeiro é controlar a ansiedade. Eu tive momentos na minha carreira, e acho que foi normal, ao longo da carreira, de extrema ansiedade. "Nossa, mas por que eu não consegui essa posição? Por que?". Controle.
né? Acho que primeiro a gente tem que pensar muito na gente. E até esse comentário que eu falei de por que aquela pessoa, por que não, né, não eu? A primeira coisa que tem que não existir é essa comparação, né? Porque eu não estou pronto, né? O que que eu tenho que fazer para eu chegar lá? Então eu sempre, fui ao longo, não sempre, né, sendo muito sincera, eu fui aprendendo isso ao longo do caminho, de conseguir refletir, se eu tinha os elementos necessários para aquela posição, se eu estava no momento de fazer um movimento ou não, né, se eu tinha amadurecido o suficiente na posição que eu estava, e obviamente eu nunca estava preparada para nenhuma das posições, 100%, nenhuma. Mas eu estava com os elementos básicos necessários para aquela posição e com a vontade de aprender, desenvolver e de entregar o que era necessário. Então, se eu pego aqui exemplo, né, eu ao longo aqui da minha trajetória, eu tive momentos que, eu tive uma oportunidade para ir para uma posição fora do país, e que essa posição era no momento que eu comentei com vocês que esse líder falou: "Olha, você que está procurando, né, você podia ter ficado quieta". E eu já estava muito madura na minha leitura na posição que eu estava 5 anos ali na mesma área, tinha movimentado em algumas posições naquela área, e aí eu falei: "Olha, não estou contribuindo tanto aqui". E aí eu comecei a buscar opções de movimento. E um dos movimentos era para ir para uma posição fora do país, que seria um desenvolvimento, uma experiência super bacana, e muita gente fala: "Nossa, mas", né, muita gente quer ir para fora e tal. Só que no meu momento pessoal e profissional não casava aquilo, eu falava: "Não é exatamente isso que eu quero, não é ir lá para fora". Eu quero me complementar em outras áreas, né. Eu estava numa área de produto, era para ir lá fora numa área de produto, em outro produto, obviamente eu ia aprender, mas ia ser muito mais para eu ter uma experiência lá fora que eu já tinha inclusive, do que propriamente abraçar o meu desenvolvimento. E aí eu acabei indo para a área de serviços, que era algo totalmente diferente, e que para mim hoje é completamente crucial para a posição que eu estou. Eh, e eu abracei, pulei para a área de serviços, aprendi muito. Cheguei lá, falei: "Que mundo é este?". E olha que eu já estava há 10 anos na empresa, e isso me ajudou a desenvolver muito em pensar: "O que eu não tenho? O que eu preciso desenvolver?". E foi o que acabou me motivando muito. "Olha, eu tenho as habilidades básicas para ajudar nessa posição e tem muita coisa que eu não sei que vai me complementar. Opa, tá na hora". E aí eu acabei optando ir por esse caminho que para mim fez muito sentido ao longo da minha carreira. E aí tive uma experiência super boa aí, eh, e aí uma outra recente que também foi, aí foi bem diferente dessa experiência, eu estava 1 ano como CMO, e contando que eu estaria ali mais uns 2 anos, aprendendo muito, trabalhando muito, entregando muito resultado bacana nessa transformação do spin-off, construindo, um novo posicionamento de marca na mudança do spin-off, né, nesse momento que estava acontecendo da empresa, tendo uma visão estratégica muito bacana de reposicionamento e lançamento de produtos, na hora que me surgiu essa oportunidade de assumir essa posição. E que num primeiro momento eu falei: "Nossa, não estou pronta para essa posição, não está na hora, não é nesse momento, não é agora". E à medida que eu fui amadurecendo, falei: "Bom, o cavalo está passando alado, ou eu monto nele, ou eu monto". E aí, obviamente, eu tô 6 meses nessa posição, muito mais madura hoje do que há 6 meses atrás, e estou construindo, né, estou construindo essa jornada, estou buscando aprender cada vez mais, entregar o meu melhor, trazer as melhores pessoas para trabalharem comigo, né, então, é construir um time muito forte, que complemente o que eu tenho, então o que eu não tenho: "Opa, cadê? Quem tem? Vem cá, me ajuda aqui, vamos se unir", para que na ponta a gente consiga de fato suportar os nossos clientes a impactar o paciente da melhor maneira e seguir crescendo a nossa organização. Então, tem um momento que tá na hora mesmo e o outro,
pula, senão passa. Então tem um Uhum. pouco de cada um. É. Legal. Você trouxe um último ponto aqui que eu ia puxar um tema que é justamente equipe, Mariana. Certamente, para uma progressão de carreira tão rápida e sólida como que você teve, né, ter times que junto contigo entregavam resultados, foi fundamental, né, e que também te chancelassem, né. Certamente você ter uma equipe por trás que fala: "Não, pô, Marina, baita líder, baita gestora, me desenvolveu, construímos resultados juntos, mas muito pela liderança dela". Isso certamente te catapultou, né, ter essa chancela social, né. Fala um pouquinho mais disso, né, como que você construía teus times, de que forma, né, que você os geria, né, e como isso contribuiu para que você pudesse, ter sido chancelada para essas progressões de carreira. Sabe o que eu falei das pessoas que me inspiraram ao longo da minha jornada? Eu sempre pensava nelas e falava: "Eu quero inspirar o meu time, eu quero conseguir fazer isso". Então a primeira coisa eu sempre busquei muito disso: "Olha, eu tenho que respeitar esse time muito, tenho que assegurar também que eu puxe eles, né, eu puxe eles a fazer melhor sempre, e que eu tenha um ambiente que deixe o time, motivado a entregar o melhor resultado, né. Um time que não está motivado, não adianta, né, um time motivado a entregar o melhor resultado. E aí para o time ser capaz disso e eu ter essa maturidade, esse pensamento e a capacidade de entregar o resultado, é sempre quem são as pessoas que têm os fortes skills, né, têm o conhecimento necessário para cada uma daquelas posições. Então usar esse jogo, né, esse quebra-cabeça, esse joguinho de tabuleiro, saber onde encaixar cada pessoa da melhor maneira, e sempre pessoas que estejam com muita vontade. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista para uma posição, eh, e assim, no currículo e no conhecimento que eu já tinha daquela pessoa, eu sabia que ela tinha muitos fatores e elementos para se unirem para aquela posição. Definitivamente não tinha vontade. E na hora que eu conversei com uma outra pessoa, ela faltava alguns elementos, mas claramente estava dando sangue, faria tudo para estar aqui junto com essa equipe. Então, para mim tem que ser esse combinado, não adianta tecnicamente ser a pessoa perfeita, mas que não tem atitude, que não tenha postura e não tenha a vontade necessária. Eu prefiro mais alguém que tenha todos esses pontos e vamos desenvolver o técnico junto, do que o contrário. Então, para mim, sempre foi crucial na minha equipe me proteger e criar uma aliança e montar uma equipe que tivesse com essa mesma postura, atitude, para que a gente pudesse, entregar os resultados necessários e a gente junto ir crescendo. Que interessante, né, Rodrigo, porque esse é um paradigma bem grande em recrutamento e seleção, né. É Sim, mais comum os profissionais, executivos, empresários e afins quererem alguém já pronto tecnicamente, total, total. do que fazer uma Hum. aposta, né. Apesar da ciência ter provado que o que funciona é exatamente isso que a Aham, Marina falou, sim. né, o soft skill, né, isso é comprovado cientificamente, né. Mas você sabe que me chamou a atenção algumas coisas aqui que hã, mas você mencionou ali desse momento, né, onde você optou por pular da área de produto para a área de serviço, no lugar de ser expatriada para a área de produto. Uhum. Isso me chamou a atenção por 2 motivos, né, o primeiro é a importância da gente ter uma visão sóbria em relação à carreira e ao desenvolvimento, sair da estética das coisas. "Ah, vou ser expatriado, que legal", e às vezes a gente entra numa estética Uhum. e sai do objetivamente necessário para ser feito, né. Então achei muito interessante o ponto ali de ter a clareza, né, e a frieza de falar: "Olha, não, tudo bem, é lindo, é legal, mas não faz tanto sentido quanto isso aqui". E a segunda é o fato de você ter tomado riscos calculados mais grandes antes de ter assumido um cargo de CEO. Porque a verdade é que, assusta muito, né, quando você vai mudando de patamar, né, e chega num patamar ali de diretoria geral, assusta muito, né, porque você passa a ter que gerir tudo, RH, qualidade, finanças, marketing, vendas.
E basicamente ninguém está pronto para fazer tudo isso no D0, né? Então tem tem uma certa pressão natural que acaba caindo na pessoa e que eu entendi que de certa forma você foi aprendendo a lidar com essa pressão nesses tipos de movimentos que você falou, de pular numa piscina gelada ali, de, né, vou para de serviços, né? Tem os fundamentos, mas, pô, não sei como que faz, mas eu tenho os fundamentos, mas vamos aí, vamos fazer, Eu acho que mais do que né? se acostumou, ela tinha uma predisposição, isso eu É, senti. é. E Sim, necessária essa predisposição. porque eu acho que geralmente a, pessoas, nós somos os nossos principais críticos, né? Uhum. E então é muito fácil você começar a ter uma síndrome de impostor, né? Se colocar em dúvida, puxa, será que eu realmente consigo? Será que eu vou? Então acho que você, ao longo da carreira, você foi exercitando esse exercício de sair da zona de conforto, de se colocar em se testar, né? E me parece que foi essencial para você ter conseguido fazer esse voo de cruzeiro, assim, né? De, puxa, essa escadinha, assim, né? Bem delimitada até virar uma diretora geral, né? Olha, mas vou te falar uma coisa que, à medida que você foi falando, eu fui refletindo e não posso deixar de mencionar. Todos esses movimentos arriscados, né, que a gente está comentando e que eu me julguei, eu também só fiz isso porque eu confiava no ambiente que eu estava, né. Então, assim, eu nunca me joguei, pra onde eu não confiava no líder que eu ia ter. Então, todas as vezes que eu me joguei, eu sabia para onde eu estava me jogando, né. Eu conheço esse líder, ele me inspira, ele fala: "Olha, vem comigo, eu tô com você, vamos". Então, eu me joguei sabendo que alguém está ali junto comigo também. Eu acho que essa confiança, essa parceria, essa aliança é muito importante. Que isso eu fui aprendendo ao longo da minha carreira com líderes que eu tive, alguns que me ensinaram pontos muito, todos sempre ensinam, mas alguns eu aprendi o que fazer, outros o que não fazer. E é o que eu acabo refletindo, buscando também passar para o meu time: "Ó, vem comigo, vamos, a gente está junto". Isso é crucial. Aí os movimentos que eu fiz, eu sempre, talvez, lógico, tem movimentos que a gente faz que a gente não sabe exatamente, mas aí eles têm que ser mais controlados. Os que foram muito arriscados, né, olha, esse movimento eu estou dando 3 passos, não é um. Aí eu tinha que ter uma segurança de que eu tinha alguém ali junto comigo, que se tremer, vai me ajudar a levantar. Isso foi muito importante nessas tomadas de decisão. Quando era um passinho, não, vamos arriscar, mas 3, espera aí, tem que ser riscos controlados, igual a gente faz, né, nas decisões de negócio. Os riscos mais curtos, não, vão, vai dar certo, se não der, a gente muda a rota. Aqueles riscos, né, onde é algo que pode gerar um impacto muito grande, espera, traz diferentes áreas, vamos analisar, vamos ter certeza, estamos todo mundo junto? Então vamos. Então, na minha carreira também foi nesse sentido. Esses grandes movimentos, eu assegurei que quem estava ali me apoiando nesse processo realmente estava comigo. Isso é bastante importante, foi bastante importante ao longo dessa. Uhum. E Marina, a gente vive hoje num mundo muito, muito maluco, né? Porque de um lado a gente está constantemente precisando ter fundamentos acadêmicos muito sólidos para trabalhar, que é aquele conhecimento geralmente que a gente adquire no mundo do conhecimento formal, né? No MBA, numa faculdade. E na outra ponta, parece que o mundo está dando um looping, cada 3 anos dá um looping, assim, nas necessidades de conhecimento que a gente tem que ter, na, nas, nas, nas tendências, né, que surgem. Inclusive, tem um estudo de um professor de Harvard que ele fala que o conhecimento deprecia 20% ao ano. Quer dizer que em 5 anos, tudo que você sabe vai deixar de ser, basicamente, Obsoleto. vai ficar obsoleto. Como hoje em dia, nesse mundo maluco que a gente vive, como equilibrar e formar um kit de desenvolvimento que funcione para esse mundo bastante ambíguo, né? Que exige essa base sólida, mas ao mesmo tempo ela não se mostra suficiente, porque ela fica mudando o tempo inteiro. Então, como fazer um kit aí de
conciliar a educação formal com informal, com cursos, com como é que você fez ao longo da tua carreira e que dicas que você dá para se desenvolver, né? Tá. O kit eu vou ficar devendo, porque eu não sei te responder essa pergunta. É justamente pelo que você falou. Tá mudando tanto Uhum. toda hora, né, que é difícil a gente criar um padrão, talvez. Mas comigo, como que funcionou até agora, né, eu sempre busquei aprender muito com as pessoas também. Claro, eu preocupei com a minha formação acadêmica, né, como eu comentei com vocês, fiz engenharia, fiz um MBA em finanças. No momento do boom digital, eu fiz um curso dedicado à transformação digital, que acabou me passando um 360 dessa visão, não aprofundei em nenhum dos conhecimentos específicos, mas me deu uma visão geral. E constantemente eu busco assistir uma palestra, um curso, mas algo um pouco mais curto, para me complementar em algum determinado tópico específico que eu sinta que eu tenho uma falha, uma limitação de conhecimento, né. Mas eu acabo, me apoiando muito em pessoas. Então, se eu vejo que eu tenho uma deficiência em determinado tópico, e aquela pessoa sabe muito, eu falo: "Você não quer uma horinha do seu tempo para você me ensinar um pouco mais sobre esse tema?". Eu faço muito isso. E aí acabo, né, pego um tempo ali da pessoa, a pessoa me ajuda, me ensina, eu conheço, falo: "Opa, bacana". E isso já acaba me fazendo ler um pouco mais daquele assunto, e naturalmente eu vou me desenvolvendo mais. Eh Inclusive, quando eu assumi essa posição, tanto as pessoas que já passaram nela, eu me apeguei a pegar alguns conselhos, assim, quanto alguns temas mais técnicos mesmo, tanto de conhecimento de alguns produtos, quanto de conhecimento de algumas tomadas de decisão de soluções financeiras. Falei: "Ó, senta aqui, toma um tempinho do seu tempo para me ensinar um pouco mais sobre isso". Eu, de verdade, gente, tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sei. Não dá para passar um tempo, você tem que saber daquilo e você não aprender e não correr atrás. Acho que esse que é o ponto. Então eu sempre falo: "Olha, vem cá, me ajuda". Isso, tem sido bastante importante para mim ao longo da jornada em ter essas pequenas pílulas de conhecimento de quem sabe, me munir da profundidade de quem sabe, de estar do meu lado também, para me ajudar na hora que entra no nível de profundidade. Eu não vou sozinha num tema que eu sei que eu não vou ter propriedade daquilo. Traz quem sabe junto. Isso acaba te fazendo aprender, você vive ali e acaba aprendendo naturalmente, quase que, né, por osmose ali, vivenciando aquilo. E onde eu vejo que tecnicamente eu preciso ter uma profundidade, e é requerido para a posição que eu estou, para a minha necessidade de conhecimento, eu faço algum curso, mas eu não faço grandes cursos. Hoje em dia, vou fazer um curso no final de semana, vou assistir uma palestra ou vou num evento que vai ter, para me alimentar um pouco mais desse conhecimento. Que fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. Rodrigo, eu queria propor algo diferente aqui. Você teve sua carreira praticamente toda é na Jaé, né, Marina, e certamente você trouxe vários elementos aqui que partiram de você, né. Mas o que que a Jaé como corporação fez pela sua carreira, né, e por outras provavelmente, né, que criaram um ambiente, né, que te proporcionou, né, essa ascensão também? Como que a Jaé, no seu trabalho interno de gestão de pessoas, de pipeline de talentos, né, consegue contribuir? Olha, obrigada pela pergunta, porque eu ficaria muito chateada de não ter falado isso. E não ter falado isso até agora tá uma falha minha de tão importante que foi na minha carreira, esse processo. Porque o que a GE Healthcare tem muito forte, e a GE, né, conglomerado também começou daí, e seguimos agora com a GE Healthcare, é a parte de formação de líderes. Uhum. Eh Eu tive milhares de treinamentos ao longo da minha carreira, voltado para liderança. Então essa parte muito de como ser um bom líder, de como, tomar as decisões da melhor maneira possível, como recrutar as melhores pessoas para a organização.
Tive a oportunidade, não sei se vocês conhecem, uma unidade que a GE Conglomerado teve aí por bastante tempo, que foi Crotonville, que era um ambiente de formação de líderes, então a gente ficava ali numa imersão para se desenvolver e se capacitar com pessoas de diferentes negócios, diferentes conhecimentos, e ali essa troca, tinha a parte acadêmica mesmo, de formação de líderes, e a troca de experiências. Eu tive uma vez um momento que eu não estava bem na GE, que a gente tem esses momentos, Uhum. né, no longo da nossa carreira. Se eu falar que foram 17 anos que tudo foram flores, não Uhum. foram, né, gente, não existe isso. E eu estava num momento super para baixo, não estava no meu melhor momento, e meu líder identificou, ele percebeu isso, me enviou para um treinamento lá, eh, e eram todas pessoas para baixo. Só Eram depressiona. de pessoas que precisavam se autoconhecer, e entender melhor por que que elas estavam ali, por que que estavam naquela posição, e trocar, né. Eu me vi ali, dando conselhos de: "Não, mas olha a posição que você está e tal", e colocando pessoas para cima e elas me colocando. E nesse ato a gente se colocou. E aí a gente percebeu no final do treinamento, falou: "Olha só, olha que empresa danada". Então foi, essa capacidade, essa sensibilidade de entender o momento do profissional e investir, nessa formação como líder, que eu acho que é uma base crucial para qualquer outros pontos, foi extremamente importante para mim e foi desde GE Transportation, depois GE Oil e Gás, depois a GE Conglomerado e GE Healthcare, que foram me permitindo desenvolver essa sensibilidade de liderança. Interessante, né, Rodrigo? Porque certamente durante a carreira da Marina ela não foi abordada uma nem duas vezes para eventualmente sair da GE, né? Mas olha como uma empresa que se preocupa, né, com o seu pipeline de talentos, de fato tem ações efetivas para isso, faz com que carreiras como essa se desabrochem e não se perca talentos, né? Então, como é importante esse espectro também para a gestão das carreiras de profissionais de alta performance, né? Você sabe que outro dia eu ouvi uma frase que eu achei espetacular, né? Que falava o seguinte: você não é tão ruim quanto o teu pior momento e nem tão bom quanto o teu melhor momento, né? E eu acho que essa gestão, a empresa, né, contribuir para acreditar na pessoa quando ela não está no auge, quando ela está na baixa ali, é algo que é essencial. Acho que para todos os relacionamentos da vida é isso, né? Não é só para trabalho, né? Porque quando está em alta, todo mundo acredita em você, né? Mas quando você não está, que você vê, e eu acho que isso fortalece muitos relacionamentos. É, e eu ia te perguntar exatamente em linha com essa pergunta do Lewis, Marina. É, eu deve ter, com certeza tem relação, né, a tua resposta com isso que você acabou de falar, mas que te levou a recusar propostas, né, ao longo desse caminho? Porque hoje em dia a tendência natural é a gente sempre achar a grama do vizinho mais bonita, né? Então, a gente acaba ao longo do tempo é, é, deixando de dar valor para o que a gente tem e querendo o que a gente não tem, né? Então, tem uma tendência meio que natural de sair da empresa, muito mais do que ficar. Se a gente percebe essa dinâmica de mundo que a gente vive hoje, né? O que te levou a ficar, né? É, a insistir, a não optar por permanecer no lugar de sair para outras empresas? Sim. Olha, eu tive momentos quase, assim, para sair, tive que fazer essa reflexão, né. E tem alguns pontos que são cruciais. Primeiro, a gente tem que entender por quê. A gente, né, por que eu vou sair? Estou fazendo uma válvula de escape ou tem alguma coisa que realmente faça muito sentido nessa outra organização? Porque às vezes a gente não está bem, né? Tem momentos que a gente não está bem, não vai ter toda a posição, nem todo líder, nem todo que você vai ter toda a sintonia e vai amar o que você faz. Gente, isso não existe, né? Óbvio que vai ter momentos que você assim, mas não existe. O conto de fadas, redes sociais aí que o pessoal vê a parte linda da coisa,
Não é assim que funciona. Você vai ter sempre dias que estão bons, você vai ter dias que estão ruins, vai ter líderes que vai dar bem, vai ter pessoas que você vai dar bem e pessoas que você não vai dar. O ponto é, você tem que ter uma identidade, uma relação com o que você está fazendo. Tem um propósito? Faz sentido? Você, tem uma identidade com aquilo? Então, o que sempre foi possível na minha carreira dentro da GE Healthcare foi imprimir também, o que eu entendia que era o certo, né, o que eu achava que fazia sentido. Então a empresa tem um propósito, a empresa tem um objetivo e todo mundo tem que ter o mesmo propósito e ir para o mesmo lugar. Mas eu consegui imprimir a minha identidade ali, eu conseguia fazer algumas coisas que eu acreditava para entregar aquele resultado. Para mim sempre foi: "A resposta é sim? Então você está no lugar certo". Para mim sempre foi assim, eu sempre consegui imprimir, fazer processos, mudar caminhos, rotas, obviamente com aquele mesmo objetivo, com aquele mesmo propósito, mas eu pude colocar a minha identidade ali, sempre pude. Então para mim, para que eu vou arriscar para uma empresa que eu não sei se é assim? A não ser que tenha um elemento que me faça fazer muito sentido. Então dizer que eu nunca vou sair da GRL não sei, se algum dia tiver um elemento que me justifique no meu propósito, quem sabe? Mas hoje eu sou muito bem suprida nesse sentido, de poder imprimir a minha identidade e saber que a organização ela tem esse respeito com o profissional. Isso também é um outro ponto extremamente crítico que me suportou, que gente, não é piegas o que eu vou falar, tá, mas o realmente valorizar a diversidade, realmente valorizar o profissional, realmente ser uma empresa muito íntegra, que valoriza compliance, então, tem as coisas básicas, essa para mim são básicas, as básicas que tem que ter, então pra mim qualquer empresa tem que ter isso, e é algo muito forte na nossa corporação, somado a essa questão de eu poder me imprimir e trazer um elemento meu para esse processo de liderança e assegurar que o meu time possa fazer isso, né. Então eu dou o mesmo espaço que eu sou exposta, é o espaço que eu dou ao meu time também. Então: "Olha, você acha que é assim? Você entende que faz sentido? Vamos. Se está respeitando todas as políticas, se está respeitando todos os profissionais, vamos embora". Então isso é o que me permitiu e me faz não querer, achar que a grama do vizinho é mais verde, e achar que sim, a grama verdinha está aqui mesmo e seguir por 17 anos na mesma companhia. Eu fiz uma imagem aqui dentro do que você apresentou, né, é quase que sobrepor, né, um papel transparente numa folha em branco ali, onde os objetivos, os propósitos e os valores têm que estar alinhados, né. Quer dizer, você tem lá, os propósitos são similares, o meu objetivo tem consonância com o objetivo da empresa e meus valores estão em consonância, então tá tudo alinhado, né, não precisa eu sair daqui para até porque esse alinhamento é difícil, né, Uhum. é difícil de você ter, essa consonância, né. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Marina, quais foram os principais obstáculos que você enfrentou ao longo da carreira, assim, né? Para quem está almejando, né, chegar num cargo de CEO de uma grande multinacional, onde que mais te pegou, assim, né? O que mais te desafiou? Eh, olha, a gente falou um pouquinho de autossabotagem, né, em algum momento. Eh, Até a gente adquirir uma autoconfiança, a gente tem autossabotagem. Então, isso para mim foi, às vezes, eu mesma, o meu principal obstáculo, sabe, ao longo da minha carreira. Eh, eu tive, né, trazendo alguns exemplos, eu, quando estava em serviços, eu engravidei, eh, e naquele primeiro momento eu falei: "Nossa", né, eu hora nenhuma achei que teria um problema, de forma alguma, na comparação, eu falei: "Nossa, e agora?", né. Eu estava num processo de uma posição, e eu fui promovida a essa posição. Eh, eu falei, contei que estava, gestante, fui promovida na posição, e aí eu saí de licença maternidade.
né, uma posição que eu tinha praticamente acabado de assumir, era muito parecida com a posição que eu fazia, eu só estava abrindo um leque maior, abraçando outras áreas, e aí saí de licença maternidade. E, gente, eu tive momentos desafiadores na minha licença maternidade para mim. "Nossa, o que está acontecendo? Como vai ser quando eu voltar? Será que mudou alguma coisa? Será que eu vou ter minha posição?" Isso eu sabendo que eu já estava numa corporação há 13 anos, 14 anos, sabendo como é a empresa, entendendo as políticas e o respeito aos profissionais, eu criei um monstro na minha cabeça. E aí, quando eu voltei, eu fui promovida a CMO, pessoal. Assim, passando 3 meses. Eu falei: "Que monstro era esse que eu estava criando?". Então esse processo, de autoconhecimento e de assegurar que você não se autossabote é muito importante, né. Você não vai ser, amigo do seu colega do lado sempre, né. Eu tive uma mas: "Poxa, eu não me dou bem com essa pessoa", lá mais no início de carreira e isso me influenciava: "Não, eu vou sair, porque como eu tenho um profissional assim", gente, as pessoas são pessoas igual qualquer outra. Você tem que ter empatia, respeitar, entender o que está acontecendo ali e entender que você não vai ser amigo de todo mundo. Você tem que respeitar a decisão, né, a maneira de cada um. Então acho que tanto você, eh, a aprender a ter empatia, porque para mim isso é um exercício diário, você aprender a ter empatia, pensar: "Espera aí, deixa eu me colocar no sapato do outro". Eh, Isso faz muito bem para a gente. Sabe, então isso acabou me ajudando, então eu não criar também essa autossabotagem que a gente acaba também muitas vezes gerando, criando esses monstros na nossa cabeça. Foram alguns dos obstáculos que eu tive aí na jornada, e que eu tive que ir aprendendo com eles, e talvez um último, se eu posso citar aí mais um, foi aí muito voltado para não absorva mais do que você deve um problema. Eh, um grande líder meu, ele falava, "Não sofre com o que você não pode controlar. O que você pode controlar, toma uma ação e vai, vamos buscar, vamos mas não sofra com o que você não pode controlar. Busque os caminhos para mitigar, veja como consegue fazer, mas, o tanto que te impacta algo, é aquele tanto que você absorve. Então eu já tive muito cobrança de mim mesma e não, tem que conseguir, mas porque e não tinha nada que eu podia fazer com aquilo. A que chegava a incomodar a minha vida pessoal. E aí, se nessa posição que eu tô, eu fosse assim, eu ia durar uma semana na posição. Porque senão eu ia acabar com a minha vida pessoal. Não, você tem que saber: "Olha, é um problema que existe, vamos pegar o que dá para consertar e vamos consertar. O que não dá, vamos entender quais são os fatores que a gente precisa mitigar, mas eu não posso absorver aquilo". Então isso também é extremamente importante e foi um dos obstáculos, porque eu não fui sempre assim, né, eu tive que passar por isso, me autoconhecer para poder chegar nesse ponto. E, você sabe que, eu estou mencionando umas pesquisas, eu vou começar a criar o hábito de anotar aqui e daí passar para o time e botar na descrição, tá? Porque deve ter bastante gente que vai: "Poxa, mas onde que tá essa pesquisa que o Rodrigo tá Né, eu tô falando?". adorando essas Mas o referências. mas você sabe que, teve uma das coisas mais interessantes que eu li esse ano foi uma pesquisa que saiu falando sobre, pegaram um grupo, né, de homens e de mulheres, e aí perguntaram, né, o quão preparado que você se sente para fazer o que você está fazendo, né? E, e nos grupos, né, eles constataram que as mulheres tendem a se apreciar, né, se submensurar, e os homens tendem a Ao se contrário. supermencionar, Super valorizar. dimensionar, né? E aí eu queria, assumindo nossa responsabilidade aqui com a audiência que está nos acompanhando, que é majoritariamente feminina, né? São 54% de mulheres, majoritariamente, a maioria, né, feminina, 54% do público que acompanha o canal são mulheres. Eu queria que você se desse uma dica assim para as mulheres, né, de como lidar com isso, né? Quer dizer, como se empoderar e de fato se dá esse poder de puxa, eu estou pronto e eu vou fazer isso dar certo, né? Não se sabotar, né?
de fato, se empoderar nesse mundo que, infelizmente, ainda é muito machista, né? É, acaba assustando um pouco, né? Tirando um pouco da, do empoderamento feminino, né? Então, que dica que você daria assim para as mulheres que querem virar CEOs de grandes empresas, se empoderarem, se engrandecerem diante dessas dúvidas que surgem para todo mundo, mas que, de acordo com essa pesquisa, ao que tudo indica, parece que acomete ainda mais as mulheres do que os homens, né? Sim. Olha, é um pouquinho de, né, um pouco de cada pitada do que eu trouxe. Primeiro do autoconhecimento, né, se você se conhece, sabe o que você está fazendo, né, faz sentido, eh, se respeite, né, e confie em você mesmo. Eh, Assegure que você esteja em um ambiente que respeite a diversidade, senão você está no ambiente errado, não faz sentido, sai daí, não vai gastar a sua energia, né. Eu acho que a gente precisa estar num ambiente, que te faça sentir bem, né, essa é extremamente importante. Eh, e se una de outras mulheres, pensando assim em mulheres também, eu já escutei muito, né, eu já tive a oportunidade de ver mulher: "Não, porque a gente tem que ter um empoderamento, a gente precisa ter os nossos direitos respeitados", e estava no corredor falando de outra mulher. Ou não estava respeitando o que outra mulher estava falando naquele ambiente. Então, puxe elas junto, puxe elas para cima, valorize, né, se alguém não respeitar o espaço dela, fala: "Não, mas espera aí, ela está falando". Isso é muito importante, favoreça o ambiente, para que o ambiente, eh, também conspire, não pensa só em você. Segura que tem outras mulheres, outras pessoas ali que precisam ser respeitadas. Se você ajuda um ambiente a ser favorável, ele acaba te impactando positivamente também. Então, isso é algo que me incomoda muito, sabe. Alguém que tem um discurso muito bacana, mas não faz por onde. Então reflita, você está fazendo? Se você não está, comece a fazer, e automaticamente isso volta. Eu vejo isso como um fator, que é muito importante que nós mulheres reflitamos e suportemos, né, esse momento positivo de transformação que a cultura, né, que a sociedade está em valorizar cada vez mais a diversidade. Mas faz muito sentido, né? É, é algo que tem me chamado muita atenção nessa, né? Eu tenho, quando eu participo de PDIs, né, onde tem lideranças femininas ali, e eu percebo essa dificuldade de, puxa, se valorizar e se empoderar. é, eu sempre trago essa pesquisa de referência. Eu falo, olha, provavelmente você acha que você está se avaliando pior do que você de fato é, né? Então, acho que tem que tomar um cuidado, né, com isso, porque o mundo já é um rolo compressor, né? Se você não Uhum. se blinda, se você não, não bate no peito e confia no que você está fazendo, em quem você é muito fácil você deslizar, né? Então, Sim, é uma armadilha muito grande essa, né? Da armadilha da falta de autoconfiança, falta de, de se empoderar, né? De se impor, né? sim. Muito Perfeito. bem. O que faltou conversar aqui, Lewis? Nossa, se faltou algo, Eu tô revisando a pelo amor nossa de pauta Deus. aqui. Foi uma aula Olha, que a Marina, Marina deu aqui pra... super legal o papo. Eu queria te agradecer demais em nome de toda a comunidade que acompanha aqui o programa, né? É, acho que ficaram muitas reflexões aqui, né, Lewis? Eu acho que Sem dúvida. muitos aprendizados. Eu não tenho dúvida que você vai inspirar muita gente, né? É sempre muito legal ouvir essas histórias de carreira, né? E que Ah, bom que a gente está podendo o compartilhar programa aqui, da né? Marina, somado com o programa da Alessandra, é um mini curso para Ó, quem É, depois eu quer. quero ver o da Alessandra. Não, muita similaridade, você vai ficar muito, impressionado. muito Vários similar. elementos que você trouxe, ela trouxe também. Foi Ai, muito orientado em soft skill, né? Bastante evidência, dando destaque para soft skill.
E é muito inspirador também, né? A carreira da Alessandra é muito legal mesmo. Então, eu queria te agradecer muito e te dar a honra aqui da última palavra, Marina, para você, caso você tenha esquecido alguma coisa. Quando eu participo desses eventos, sempre saio com aquela impressão de, putz, eu devia ter falado isso aqui, Esqueci esqueci. algo. Então, se você lembrou de alguma coisa, se quer deixar um recado final, fica à vontade para fechar nosso episódio aqui de hoje. Olha, agradecer muito, foi super bacana o papo, obrigada. Espero que esteja, assim, inspirando pessoas e que traga, algo positivo, né, para quem escutar. E principalmente tenha vontade, acredite, valorize todos os âmbitos, né, da sua vida. Nunca deixe de dar atenção necessária para sua vida pessoal também. Eu não eu coloquei até no post que vocês comentaram, que eu não sou o melhor exemplo de equilíbrio da vida profissional e pessoal, mas tem que ter os momentos de qualidade, né, para você ter esse combustível de energia, de entrega. Então, sigam seus sonhos, se dediquem e vamos em frente. Perfeito, perfeito, Marina. Equilíbrio é algo muito pessoal também, né? Que às vezes a gente fala, não, porque se a pessoa tá feliz, tá bem, tá tendo relações Exatamente, saudáveis, é porque tá equilibrado para ela do jeito dela, né? Porque às vezes a gente exatamente. tenta Isso aí. equilibrar do jeito dos outros e Claro, claro. e eu também sofro desse problema, né, que você mencionou de botar muita energia no trabalho, mas, e volta e meia eu me coloco nessa reflexão de: "Puxa, podia estar mais equilibrado", mas talvez o equilíbrio ideal seja esse, né, de, estar feliz, tá fazendo o que a gente gosta, enfim, e sem subvalorizar nenhum aspecto da vida, mas Exato. simplesmente colocando energia de uma forma, eh, calculada aqui e ali, enfim, né. Muito bem. Marina, muito obrigado mais uma vez, super bacana a conversa. Para vocês que adoraram o episódio tanto quanto nós, curtam, compartilhem, né? E nos vemos no próximo episódio, todas as terças às 19 horas, nesse mesmo lugar, mesmo horário, né? Até lá, um abraço.